O cérebro humano é, sem dúvidas, o órgão mais complexo do corpo humano, e falar sobre o seu funcionamento é uma tarefa desafiadora até mesmo para grandes estudiosos, que ainda não sabem exatamente como essa máquina biocomputacional funciona. Só para você ter uma noção dessa complexidade, a clareza de como a memória funciona no nosso cérebro só foi consolidada próximo dos anos 2000, alguns pouquíssimos anos atrás, e que para a história pode ser considerado um fato extremamente recente. Assim, a cada dia que passa, novos estudos revelam coisas que ninguém imaginava, e quanto mais descobrimos sobre o cérebro, mais percebemos o quanto estávamos errados em acreditar em mitos que simplificavam o seu funcionamento. E eu quero te dar um exemplo falando um pouco das nossas memórias. Por acaso você consegue se lembrar de um fato muito marcante que aconteceu na sua infância e me descrever com clareza, sem errar, cada detalhe desse acontecimento? Provavelmente você vai me dizer que consegue se lembrar muito bem de alguma cena, como se tivesse acontecido ontem. Mas e se eu disser para você que todas suas memórias são falsas em um certo nível, e muito do que você lembra nem aconteceu? Pois é, o que os estudos recentes mostram sobre a memória é que em até um ano, cerca de 50% da sua lembrança sobre um determinado acontecimento vai ser alterada, mantendo a essência da ideia, mas deletando, distorcendo e generalizando os detalhes. É exatamente por esse motivo que o que as testemunhas dizem com tanta certeza nos tribunais não deve ser levado como uma verdade absoluta, pois existem grandes chances do que está sendo contado estar um pouco ou muito distorcido da realidade. E você mesmo já deve ter percebido isso acontecendo, quando você está em algum almoço em família e alguém conta uma história do passado e, na sua percepção, esse fato te aconteceu de uma maneira totalmente diferente do que o outro está contando. Realmente, estudar sobre o cérebro humano é algo extremamente interessante, mas como eu disse, existem muitas mentiras por aí. E se você quer saber quais são os 6 maiores mitos da neurociência que a maioria ainda acredita, fica comigo até o final desse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui tem 2 vídeos novos por semana. Meu nome é Gustavo, esse é o canal Faculdade da Vida e sem mais enrolação, bora aprender! Mito número 1. Usamos apenas 10% do nosso cérebro. Você provavelmente já deve ter ouvido falar desse mito, já que ele é encontrado em vários desenhos animados e filmes, como o Lucy em 2014. Mas esse número, que é divulgado desde 1929, está absolutamente errado em todos os aspectos possíveis. E o mais interessante é que uma parcela muito grande da população realmente acredita nesse dado, sendo que uma pesquisa revelou que cerca de 66% dos norte-americanos ainda acham que nós temos um grande potencial do cérebro adormecido. Mas o fato é que definitivamente não existe nenhuma comprovação científica desse número, e na verdade, esse dado já pode ser contrariado de diversas formas, e eu vou te explicar como a neurociência conseguiu refutar esse mito dos 10% de potencial. Pense comigo, se nós usássemos apenas 10% do nosso cérebro, isso implicaria dizer que 90% do nosso cérebro não é utilizado. Sendo assim, qualquer tipo de fratura não traria tantos efeitos, já que teria grandes chances de atingir uma área não utilizada. E todas as pessoas que conhecem um pouco sobre o cérebro sabem que qualquer tipo de lesão nesse órgão traz alguma consequência, e dependendo da intensidade, pode mudar totalmente a maneira como você se comporta e a sua realidade. Outra coisa que podemos pensar é que o nosso cérebro, apesar de pesar cerca de 1,5 kg, é responsável por gastar aproximadamente 20% de toda a nossa energia, o que, se você pensar, é muita coisa para algo tão pequeno no nosso corpo. Sendo assim, se esse gasto de energia fosse apenas 10% do nosso cérebro, ao usar 100% do nosso potencial, isso implicaria dizer que nós precisamos ingerir quantidades enormes de caloria, quantidades essas que são fisiologicamente impossíveis. Saiba, portanto, que nós usamos sim 100% do nosso cérebro. Pode ser que não o tempo todo e em todas as circunstâncias, mas se você tem um cérebro funcional, então esqueça a ideia que existem áreas adormecidas ou sem utilidade nenhuma. E se você disser que não percebe que está utilizando 100% das suas capacidades cerebrais, entenda que a maioria dos processos que o seu cérebro realiza acontecem abaixo da linha de consciência, e nesse exato momento ele está a todo vapor. Mito número 2. Algumas pessoas utilizam mais o hemisfério direito e outras mais o esquerdo. Se você olhar para o cérebro humano, você consegue perceber que ele é dividido em 2 hemisférios, e cada uma dessas partes se comunicam por uma estrutura chamada corpo caloso, que se encontra literalmente nessa divisão entre as duas estruturas. E o que sabemos hoje é que esses 2 hemisférios são praticamente idênticos, porém com algumas diferenças, sendo que o hemisfério esquerdo é mais ligado a processos considerados analíticos e racionais, e o direito a processos mais difusos, não lineares, criativos e emocionais. E é aqui que as pessoas cometem um grande erro. Por causa dessas mínimas diferenças, muitos começam a acreditar que, pelo fato de alguém ser mais racional,
isso significa que ele está utilizando apenas o hemisfério esquerdo do cérebro e precisaria exercitar o uso do hemisfério direito, que está adormecido. A questão é que essas diferenças entre os dois lados são muito sutis, e é absolutamente errado dizer que uma tomada de decisão seria coordenada somente pelo lado esquerdo, e o processo criativo seria coordenado somente pelo lado direito do cérebro. As duas partes estão sempre se conversando, interagindo e trocando informações, sendo que pacientes com lesões no processamento de emoções não conseguem tomar boas decisões consideradas racionais, mesmo com a capacidade cognitiva intacta. E assim como a racionalidade envolve a intuição e a expressão afetiva, a criatividade também envolve a linearidade de pensamento, pois tudo o que pensamos, fazemos, sentimos e decidimos só é possível em processos globais, envolvendo todo o cérebro. E só por curiosidade, você imagina o que pode acontecer se nós retirássemos o corpo caloso de alguém? Ou seja, a estrutura que faz a ligação entre os dois hemisférios? Bom, podem acontecer muitas coisas, mas uma delas é realmente curiosa. Em alguns casos, é como se a pessoa tivesse duas identidades, e cada parte do seu corpo decidisse fazer algo diferente. Então é como se a sua mão esquerda quisesse abotoar uma camisa, e sua mão direita quisesse desabotoar essa mesma camisa. Praticamente como uma batalha de decisões e escolhas feitas pela mesma pessoa. Mito número 3. Depois de uma certa idade, nós não podemos aprender coisas novas. Nós sabemos hoje que o cérebro de um bebê de até 2 anos terá mais de 100 trilhões de sinapses, que são conexões entre neurônios, e esse número representa o dobro do cérebro de um adulto, e é considerado o maior pico que iremos alcançar durante toda a vida. A partir daí, acontece um processo chamado poda sináptica, onde aquelas conexões que não foram estimuladas ou utilizadas são desfeitas e podadas, deixando apenas aquilo que é o mais essencial e tornando os processos mais específicos e eficientes. Assim, sabemos que se uma criança crescer em um ambiente rico de experiências, saudável, com brincadeiras, diversões e conhecimentos em equilíbrio, provavelmente ela será mais criativa, terá uma maior capacidade crítica e será mais intelectualmente ativa. Pensando nessas informações, muitas pessoas começaram a acreditar que depois de uma certa idade não é possível aprender coisas novas, já que nós iríamos perdendo neurônios e o nosso raciocínio iria decair conforme os anos passam. Mas isso é uma mentira. É claro que um adolescente saudável e intelectualmente ativo terá mais facilidade de aprender coisas novas, como um novo instrumento, mas absolutamente todas as pessoas de todas as idades e com um cérebro funcional podem aprender e desaprender. Além disso, o que vai determinar se uma pessoa é inteligente ou habilidosa em algo não é a quantidade de neurônios, e sim a qualidade das ligações neurais, que vão ser determinadas pela repetição e pelo repertório de outros conhecimentos. Assim, graças a um fenômeno chamado neuroplasticidade, o seu cérebro é capaz de se moldar a nível estrutural e funcional, e desde que você pratique e repita uma nova atividade, você poderá aprender, mesmo que você diga ter muita dificuldade. E a ideia não é que se você começar a tocar instrumento hoje, você será um grande músico no dia seguinte, mas que a cada dia você ficará um pouco melhor, podendo até mesmo chegar em níveis profissionais dependendo da sua disciplina e esforço nessa tarefa. Mito número 4. É possível aprender enquanto dormimos. Por acaso, quando você estava na escola, algum dos seus colegas da sala gravava a explicação de um conteúdo e dormia ouvindo esse áudio, com a ideia de que ele poderia aprender e memorizar esse conhecimento enquanto estava descansando? Olha, eu confesso que essa é uma ideia interessante, já que o nosso cérebro está sempre captando informações de maneira inconsciente. Mas, infelizmente, quando o assunto é aprender coisas novas ou fazer uma revisão, essa estratégia é praticamente nula. Isso porque o processo de aprendizagem é algo ativo e necessita de um esforço consciente para que essa memória de curto prazo seja consolidada e armazenada na memória de longo prazo. Sendo assim, ao dormir, nada do que é essencial permanece ativo. Algumas pessoas, ainda assim, vão dizer que conseguiram memorizar algo ou aprender alguma coisa nova enquanto estavam dormindo. Mas o fato é que, se você conseguiu captar e consolidar alguma informação, então você não estava realmente dormindo. Pode ser que você compreendeu algo antes de cair no sono ou acabou acordando alguns minutos no meio da madrugada e assimilou alguma coisa ou outra, mas nenhuma melhoria que realmente compensaria. Aliás, isso pode te prejudicar ainda mais. O ato de ficar escutando uma explicação no momento de dormir pode afetar a qualidade do seu sono. E sabe qual é um dos processos mais importantes que acontecem quando nós estamos dormindo? A exata consolidação das memórias recebidas ao longo do dia. Isso significa que se você dorme mal, dorme menos de 7 horas por dia, ou tem um sono afetado por barulhos, luz de eletrônicos, remédios ou drogas, pode ter certeza que a sua memória será extremamente afetada, fora várias outras consequências. Então, se o seu objetivo é aprender algo ou reforçar um aprendizado, sugiro você aproveitar muito bem as horas do seu dia, com foco e atenção, para que não falte tempo, para que você tenha uma boa compreensão e para que o seu sono consolide essa informação. Outra dica interessante aqui é você tirar um cochilo rápido à tarde de 30 minutinhos entre os seus estudos, pois isso ajudará a reforçar o que foi aprendido, sendo que uma estratégia de revisão antes de dormir também pode ser algo interessante e eficiente.
Mito número 5. Jogar xadrez e caça-palavras exercitam o cérebro. Se tem alguma coisa que é consenso na neurociência, é a ideia de que estar sempre aprendendo coisas novas e desafiadoras tem o potencial de conservar a saúde do nosso cérebro e, inclusive, aumentar as nossas capacidades cognitivas. Com isso, muitos começaram a espalhar a informação de que nós devemos jogar xadrez, caça-palavras ou palavras cruzadas para manter o nosso cérebro ativo. E, de fato, realizar essas atividades é melhor do que não fazer nada e ficar apenas vendo televisão. Porém, o que eu posso dizer para você é que se você praticar xadrez todos os dias, você vai ficar muito bom em jogar xadrez. Mas isso não significa que cada vez que você jogar, o seu cérebro estará desbloqueando capacidades incríveis de raciocínio. O que realmente faz um cérebro se manter jovem e ativo não é praticar essas atividades em específico, mas qualquer outra atividade que seja diferente daquilo que já estamos acostumados, como tocar um novo instrumento ou praticar um novo esporte. Assim, se você é engenheiro, experimente fazer alguma escultura. Se você é músico, aprenda um pouco sobre geografia. E se você está sempre fazendo a mesma coisa no seu tempo livre, por que não se permitir aprender alguma nova habilidade ou conhecimento? Quando estamos sempre aprendendo coisas novas e utilizando o nosso cérebro para entender assuntos fora da nossa realidade, nós vamos criando várias conexões neurais, e isso faz você ser alguém mais inteligente, saudável e realizado. E infelizmente no Brasil, essa ideia de aprender coisas novas não é algo muito incentivado. A princípio, as pessoas acham que a aprendizagem deve ser algo voltado apenas para as crianças e adolescentes, e não é à toa que nós temos péssimos dados na educação. Sabemos também que esse hábito do acomodamento do cérebro é um dos responsáveis pelo pico de Alzheimer que enfrentamos no Brasil, sendo que aos 85 anos de idade, cerca de 1/3 dos brasileiros vão sofrer com essa triste doença. E você, com esse conhecimento sobre o cérebro, tem uma maior chance de não fazer parte desse número. E além de buscar aprender coisas novas, deverá também cuidar da sua alimentação, fazer atividade física e promover um sono de qualidade. Mito número 6. O estilo e a pirâmide de aprendizagem. Você já ouviu falar que, quando o assunto é aprender, cada pessoa possui um estilo de aprendizagem, sendo que alguns são mais visuais, outros auditivos e sinestésicos? Mas será que saber qual o seu estilo pode realmente melhorar a maneira como você estuda? Ao identificar o estilo de aprendizagem, muitos cometem um grande erro, que é focar apenas em uma maneira de estudar. Sendo assim, uma pessoa auditiva só escutaria as gravações das aulas e não se preocuparia em anotar, praticar ou ver os slides. E o que as pesquisas mostram é que as pessoas que focam apenas naquele estilo que gostam mais, descartando outras possibilidades, aprendem ainda menos do que os outros que utilizam todos os sistemas representacionais nos seus estudos, independente da matéria. Então a ideia é que você pode até priorizar um pouco mais uma maneira de estudar, que seja do seu interesse, mas se você quer realmente potencializar o seu estudo, deixe espaço para aprender o mesmo conteúdo com diferentes estilos de aprendizagem. Assim, utilizando o exemplo do nosso conteúdo, você pode ver esse vídeo sobre o cérebro humano, depois ler um livro sobre o mesmo assunto, pegar um cérebro de plástico para você tocar e identificar as estruturas, e mais tarde ouvir um podcast de neurociência. E a outra ideia que é muito divulgada pelos alunos é a pirâmide do conhecimento, que traz a porcentagem de retenção do conteúdo de acordo com a maneira que você estuda, sendo que ler teria 10% de eficiência e ensinar o conteúdo teria 90%. E se olharmos para o estudo que publicou essas porcentagens, podemos perceber que os números de cada camada foram retirados da cabeça do autor, sem nenhum tipo de método quantitativo sério para determinar as exatas porcentagens. E a ideia é que quanto mais uma maneira de estudar exige mais de você, provavelmente maior será o aprendizado. Então essa ordem da pirâmide pode até fazer algum sentido, mas com certeza os números são uma mentira, e isso mudaria dependendo do conteúdo estudado. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, eu fiz com muito carinho realmente para te ajudar. Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque é de graça e me ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.